entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. É com pigarro assim. Você faz assim, todo mundo faz, meu Deus do céu. É com muita alegria que estamos de volta a mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 26 de junho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, olha, nos últimos 12 meses houve aumento de pelo menos 50% no número de registros de crimes de pedofilia em ambientes virtuais, segundo o levantamento da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. A delegada Daniela Terra alerta que o risco aumenta com a troca de mensagens pelo WhatsApp e pelo Facebook e que as principais vítimas são meninas entre 12 e 17 anos que, persuadidas a fotografar suas partes íntimas sem o conhecimento dos pais, enviam as mensagens para namorados e amigos em uma prática que ficou conhecida entre os jovens como mandar nudes. A delegada alerta que quem recebe e compartilha imagens íntimas sem consentimento está cometendo crime de pedofilia. No caso dos adolescentes, eles podem responder pelo fato análogo ao crime de pedofilia. Os pais também podem ser responsabilizados pelas atitudes dos filhos infratores e responder na esfera civil. Minha gente, é isso aí. A situação é muito grave. Tem gente que acha que isso é brincadeirinha. Ah, não, é coisa de criancinha. Agora ela é uma adolescente, mas é menina ainda. E muita gente, por conta disso, está tendo a sua vida devastada. A gente que, exatamente por conta de ter as suas fotos multiplicadas em redes sociais, acabou atentando contra a própria vida, criando graves problemas e muitas vezes chegando à morte. Você conhece casos de adolescentes e até mesmo adultos que estão envolvidos nesta prática de fotos íntimas enviadas em privado nas redes sociais, as famosas nudes? Como a igreja deve agir em uma situação como essa? Querido ouvinte, eu quero ouvir a sua opinião no programa de hoje. Uma matéria do jornal O Dia faz um destaque à quantidade de vendedores de quentinhas pelas ruas do Rio e aponta que essa foi a alternativa que cariocas encontraram para fechar o mês no azul e driblar a crise. Atualmente no Rio chega a mais de 1 milhão o número de pessoas em busca de uma oportunidade de emprego, como informou a última pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada em maio pelo IBGE. O que você tem feito para vencer a crise? Você conhece histórias de pessoas que por causa de uma crise acabaram empreendendo e hoje são donos de negócios promissores? Você costuma apresentar a Deus seus projetos para que Ele guie e lhe dê criatividade? Como é que você está se virando nessa crise, ouvinte? Conta pra mim aqui no Debate 93 de hoje. Existem pessoas mais ungidas que outras? Pergunta um ouvinte. Deus concede mais poder a alguns ou isso é algo que depende da disposição de buscar da pessoa? O que é de fato a unção? Posso transferir a minha unção para outro? Como o Espírito Santo opera no meio da igreja, a distribuição de dons e unção? Nós vamos debater todos esses temas aqui hoje com muita alegria, com muito respeito, recebendo a sua participação aqui no nosso Debate 93 e ouvindo os nossos debatedores convidados do programa de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. As perguntas que a nossa ouvinte faz aqui, que nos encaminha por e-mail, ela começa com: existem pessoas mais ungidas que outras, pastor? Bem, bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos queridos ouvintes. Bem, mais ungidas no sentido de serem mais importantes ou até especiais aos olhos de Deus, eu não creio, não. Eu creio que Deus escolhe, entendendo unção como
como uma capacitação para determinada finalidade, no ambiente do Novo Testamento principalmente, eu entendo que existam pessoas que são capacitadas para determinadas finalidades, e essas finalidades têm a ver com, de repente, a utilização de dons específicos. Todavia, eu não creio que elas sejam mais ungidas do que as outras. A unção de Deus, ela se derrama mais especificamente para que alguém se capacite para a realização de determinada obra. E dentro dessa capacidade para determinada obra, nós vamos ver especificidades. Por exemplo, alguém que militando no ambiente missionário na África precisa desenvolver e receber de Deus talentos para operação de situações e coisas e até de milagres, em virtude do ambiente que está inserida. Em outro lugar, talvez estas manifestações não sejam tão necessárias. Então, não é que aquele que está lá fazendo aquela operação seja maior ou mais importante, mas ele está com uma finalidade específica para determinada ação. É assim que eu tenho vivido a minha vida. Nesse contexto, eu entendo que não há pessoas mais especiais, mas pessoas mais disponíveis. E quando as pessoas se disponibilizam, aí sim elas podem receber de Deus para determinadas finalidades um tipo de unção específica. Pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da nossa MK Music, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores e a todos os nossos queridos ouvintes. Pastor, no Antigo Testamento, né, a unção era específica, era o ato de colocar, derramar óleo, derramar azeite. E aí veio Jesus Cristo. A palavra Cristo, quero dizer aos ouvintes, a palavra Cristo no grego já significa ungido. E a palavra Messias no hebraico também significa ungido. Então, nos dias de hoje, ser ungido é ter uma vida consagrada a Jesus Cristo, é estar disponível para servir a Ele. E Ele nos capacita todos os dias, todas as manhãs, quando a gente, como o pastor já disse aqui, se disponibiliza a querer fazer algo extraordinário para Deus. Então, ser ungido, ser separado, é você se disponibilizar, é estar debaixo da autoridade, da obediência, separado para servir a Jesus, como fala a palavra de Deus. Quero ouvir a opinião também do querido pastor Marcelo Gleiser, da Igreja Viva em Pendotiba. Bom dia, pastor. Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os ilustres debatedores. Jota, eu concordo com o pastor César quando ele diz que todos os cristãos eles já foram ungidos pelo Senhor. E sim, todos os cristãos já foram ungidos. É bom lembrar que no Antigo Testamento a unção ela vem em 3 casos. Quando você era determinado a ser rei, a profeta e a sacerdote. Então, quando você era determinado a ser rei, profeta e sacerdote, você era ungido para esses cargos. E no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele unge todos os cristãos para que eles possam exercer ministérios. Então, sim, todos os cristãos são ungidos. Agora, existem cristãos mais ungidos do que outros? Eu creio que sim. Agora, não existem cristãos mais ungidos do que outros, porque esses cristãos são mais especiais do que outros, mas sim porque buscaram mais a Deus do que outros, ou se dispuseram a buscar mais a Deus do que outros. Isso é uma coisa que você vê na vida prática. Muitas vezes você pega 2 pregadores com a mesma bagagem teológica, com o mesmo curso teológico, e um fala, prega a palavra, e você está ali sentado e você não tem impressão nenhuma sobre a pregação do que ele falou. Você diz, foi uma ótima pregação racional. E você tem um outro pregador que tem a mesma pregação, e quando ele fala, você diz, algo está acontecendo dentro de mim, que Deus está movendo algo dentro do meu coração. Por que alguns são mais, abre aspas, a palavra, o termo não é especial, mas por que alguns são mais capacitados, alguns são mais, o termo que se usa muitas vezes, poderosos do que outros? É porque são mais especiais? Não. É porque se dispuseram mais e buscaram mais a Deus. Todos têm a unção, mas quando você se dispõe e busca mais a Deus, essa unção, ela cresce em você. A unção não é algo fixo. Ela pode crescer e pode diminuir à medida em que você busca a Deus.
Pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Coelho da Rocha, muito bom dia, meu querido amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero ouvi-lo sobre esse assunto. A pergunta inicial é essa, né? Existem pessoas mais ungidas que outras, pastor? Bom dia ao JR, debatedores, colegas em geral. Bom dia, minha filha, pastora Lady Glória, está passando os dias aí em casa, e minha netinha, Esther, e o meu povo de Coelho da Rocha. Queridos, queridas, quando Deus criou o mundo, o homem não existia, o ser humano não existia, e assim, no passo a passo, ele foi adequando este mundo e adequando as pessoas ao mundo que a gente vivia. Eu gosto do texto de João 3,34, quando o servo de Deus diz que Deus não dá o Espírito Santo por medida, ou seja, Espírito Santo não é uma ferramenta, não é um manejo em que uns recebem mais, outros recebem menos, né? Deus dá, e eu concordo que cada um faz o uso que pode, cada um se adapta como pode, né, para servir o Senhor. O que eu acho assim também interessante é que já no Antigo Testamento, algumas pessoas foram dotadas de alguma habilidade para fazer coisas. Por exemplo, lidar com metais, lidar com madeira, né? Isso está claro lá no Antigo Testamento. Então, o Deus que a gente serve, ele dá de si mesmo. O que é unção? O que é o poder, se não uma parte dele? E ele dá, né, sem medida, né? Agora, o uso que a gente faz, como a gente trata com isso, o respeito que a gente dá, o resultado também, eu acho que o resultado também é questionável, né? Você está num terreno, uma terra maravilhosa, tudo que você planta dá. O outro está do lado de uma terra muito complicada, trabalha, e não dá resultado. Então, o importante é o resultado, é claro que o resultado sempre é desejável, mas mais importante do resultado é você fazer o que tem que fazer, né? Pelo menos você está em paz consigo mesmo. Pergunta segue aqui do nosso ouvinte: Deus concede mais poder a alguns, ou isso é algo que depende da disposição de buscar que a pessoa tem? Jota, eu vou reiterar o que eu falei. Eu acredito que a salvação é um dom da graça de Deus, um presente que Deus dá, mas a unção é uma conquista do servo de Deus. Se a salvação é algo que eu creio pela fé, pela graça, e eu não preciso me esforçar porque Jesus Cristo já se esforçou por mim, a unção é algo que se conquista. E quanto mais eu me disponibilizar, e quando eu digo disponibilizar, eu não digo apenas eu falar, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. É eu orar, é eu ler a Bíblia, eu jejuar, eu buscar a presença do Senhor. Quanto mais eu buscar a presença do Senhor, mais eu vou ter essa unção e essa capacitação. Ao longo da história, nós temos vários exemplos. Eu tenho uma frase que é uma frase célebre, por exemplo, de Martinho Lutero, que ele dizia o seguinte: olha, todo dia eu oro 1 hora por dia. Agora, se meu dia vai ser muito cheio, eu oro 2 horas. E aí é um homem extremamente usado por Deus. Marcelo, assim, eu poderia não contraditá-lo, mas apenas pensar numa outra maneira. Nós estamos usando a palavra unção como a capacidade ou o poder para exercer alguma finalidade. Como nós somos ungidos em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, recebemos sem medida, conforme aqui, todos nós fomos ungidos. Se aí eu começo a dizer que essa unção pode ser aperfeiçoada no sentido de ser amplificada ou diminuída, aí eu já entendo que talvez a melhor expressão seja mais voltada para o poder do que para a própria unção. Porque a unção, ela foi derramada sobre nós, ou seja, nós fomos ungidos pela bênção do Espírito Santo na nossa vida. Todavia, o poder, aí sim, que eu vou desenvolver, vai passar pelo crivo da minha disponibilidade e procura, a minha intensidade de busca. Mas ungidos, todos nós, eu acho que somos dentro da mesma medida. O que o pastor José falou é muito interessante quando ele aborda a questão dos resultados. Hoje em dia, muita gente está focada tanto no resultado que ela acaba esquecendo que o outro aqui ao lado pode não ter um resultado igual, que foge à questão da sua vocação, até mesmo da sua intensidade de busca, mas por causa da obra que ele foi colocado por Deus para realizar. Então, assim, nesse sentido, eu creio que
a unção, ela é basicamente a mesma sobre todos. Todos os crentes em Jesus recebem a mesma unção. Mas à medida em que eu me disponibilizo e busco, oro mais, eu leio mais a Escritura, eu pesquiso mais, é claro, eu tenho mais capacidade. Aí está muito mais no âmbito do poder do que da unção. É só apenas uma avaliação semântica da palavra. César, eu concordo com você que muitas vezes, eu particularmente, eu uso unção muitas vezes como sinônimo de poder, e creio que no vocabulário popular, a unção também muitas vezes é sinônimo de poder. Concordo com você e falei isso, a unção é derramada sobre todos os crentes têm unção no sentido de todos os crentes recebem a capacitação para o ministério. Isso foi dado, como a pastora Flor de Lis falou, a Jesus. Jesus sobe aos céus e derrama para o seu povo. Então havia no Antigo Testamento para 3 ofícios, os 3 ofícios se concentram em Jesus, Jesus derrama isso sobre o povo dele. Agora, se é sem limites para o povo, nisso eu não creio. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus recebeu sem limites do Pai. Nós recebemos essa unção. E aí, nesse sentido, talvez, semanticamente, sendo sinônimo de poder ou não, eu continuo crendo que mesmo que todos tenham recebido a unção para capacitações diferentes, eu creio que essa unção, e aí eu não sei a definir da forma correta, eu creio que essa unção, ela pode aumentar ou pode diminuir, mas não se perde porque todos receberam. Tem um detalhe que eu quero também dizer, que nós somos seres políticos. Religiosos ou não, nós somos seres políticos. Nós somos influenciados pelo meio, influenciamos o meio, né? Então, há uma influência semântica também, a influência de entendimento. Por exemplo, nós não deveríamos disputar poder. Por exemplo, quem tem mais poder? Se eu estou destacando que algum tem mais poder, porque eu estou colocando do outro lado que um outro tem menos poder. O que tem mais poder, ele agrega mais valor, mais valia. Isso é política, né? Nada contra haver... porque a religião também é um fenômeno político, né? Mas eu não posso ser prisioneiro dessa visão. Aquele que tem mais, aquele que aparenta mais, é melhor do que aquele que aparenta menos. Eu acho que isso é uma distorção. O próprio Deus não fez isso, senão ele teria mostrado para nós que alguns valem mais do que outros. Não é isso que a Bíblia aparenta. Na verdade, Deus não nos chamou para isso, para sermos maiores ou menores. Ele nos chamou para fazer a sua obra, né, na terra. O que existe são pessoas que buscam mais. Então, quando você busca mais, a Bíblia diz que quem busca, recebe. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então, quanto mais se busca, obviamente, gente, mais se tem. Agora, tem pessoas acomodadas, aceitam a Jesus e se limitam só a ir à igreja aos domingos à noite. Não oram, não lêem a Bíblia. Elas apenas se alimentam daquilo que elas ouvem do altar. Elas não têm nem conhecimento se quem está pregando, falando, realmente está embasado na Bíblia, está falando realmente coisas da Bíblia. Agora, há pessoas que elas vão para a igreja e elas não querem se limitar a isso, elas querem buscar, elas querem receber cada dia mais, crescer cada dia mais. Obviamente, é como um filho que agrada mais o seu pai, ele vai receber muito mais. Isso não quer dizer que sejamos melhores ou piores que os outros, apenas buscamos mais, nos separamos mais, nos consagramos mais. Agora temos que ter muito cuidado com essa palavra unção, porque nos últimos dias nós temos encontrado umas unções, um tipo de unção estranhas, com manifestações carnais, por falta de conhecimento bíblico. Então nós temos, essa palavra unção tem que ter muito cuidado e tem que estar com base na Bíblia, no nome Jesus Cristo. Só para apontar uma questão, me lembrei que há no texto bíblico, no Novo Testamento, a parábola dos talentos. E quando o Senhor dá os talentos, a medida é a capacidade de quem o recebe. Mas isso não o faz quem recebe menos ou mais talentos ali, que no ambiente era recursos financeiros, não os faz melhor que o outro. Apenas ele tem mais capacidade para determinada finalidade. E eu entendo que talvez nesse ambiente esta seja uma figura interessante de nós analisarmos e até usarmos, para que a gente não construa, talvez, na mentalidade popular, a ideia de que alguém é mais poderoso que o outro, que eu acho que é a preocupação em pastor.
uma observação. Lá em 1 Coríntios a gente vê que ali tá explicando, a Bíblia explica direitinho que nós fazemos parte de um corpo. E dentro de um corpo, todos os membros são muito importantes. O que seria do pé sem a cabeça? O que seria da cabeça sem o pé? Então é Jesus falando ali através da palavra. Ei, não existe menor ou maior. Todos são importantes. Todos nós somos importantes. Aqui ninguém está falando de quem busca é mais importante ou quem recebe. Não, todos temos a nossa importância. Agora, é obviamente que aqueles que buscam recebem muito mais. Pastor, a senhora falou duas coisas interessantes. A primeira coisa é que muitas vezes as pessoas não buscam a Deus e aí ficam nessa vida semi-morta. É porque muitas vezes dentro das nossas igrejas há uma ideia católica romana de que o sacerdote é o pastor. Portanto, cabe ao pastor buscar, cabe ao pastor ser cheio do Espírito Santo e cabe a mim apenas receber a graça que vem do alto. Então, o sacerdote é o pastor, quem tem unção é o pastor. Quando a Bíblia diz no Novo Testamento que todos os cristãos têm a unção e todos são sacerdotes. E aí, o segundo ponto interessante é que a ideia bíblica de unção é completamente diferente dessas manifestações que o pessoal vira e fala unção, posso talvez dar o nome aos bois, unção do leão, unção da girafa, unção do rinoceronte. Isso aí não Eu estou na unção do hipopótamo, pelo meu tamanho. É completamente errado dar o nome disso de unção, dessas manifestações de unção. Eu não sei nem que nome poderia se dar a isso, porque unção na Bíblia não é isso. Isso não tem base bíblica. Exatamente. São manifestações carnais. E a gente não vê base bíblica. De verdade, a gente lê a Bíblia, que me falem que os pastores, aonde estão as bases bíblicas para essas manifestações carnais, dessas unções aí inventadas por pastores, por ministros. Eu queria saber qual é a base bíblica desses invencionismos. Eu quero só terminar essa minha participação nesse primeiro tema, apontando duas figuras também bastante interessantes no Antigo Testamento, Elias e Eliseu, né? Há uma tentativa de subordinar um ao outro, né? Subordinar um ao outro. Não, Elias é mais poderoso, Eliseu é menos poderoso, não sei mais do que, né? E até quantificar. Eu acho interessante quando alguém diz assim, Elias fez discípulos e Eliseu não conseguiu fazer discípulo, ou coisa que o vale, né? Então eu concordo em tese, porque o debate é isso, né? É exposição de ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, nem seguir o que o outro colega, por mais iluminado que seja, possa estar colocando. Mas é interessante a gente não perder o foco do para que fomos chamados. Com muito poder, com pouco poder, na periferia. Um pastor de periferia é uma coisa, um pastor numa área muito populosa, por exemplo, é outra coisa. Os resultados são, se formos comparar resultados, nós estamos sendo infantis no sentido de comparar desigualdades, né? Porque um tem muito mais condição, né? E o outro tem muito menos condição. Eu não deixo de concordar também que quem busca mais, quem procura mais, acha mais. Isso é mais do que evidente. Bom, vamos lá. Nós temos aqui dois aspectos importantes que foram lembrados em vários instantes aqui, que o resultado não é sinônimo de que ali há muita unção. O resultado pode ser sinônimo de um trabalho estratégico, de uma série de coisas, enfim, os impactos num crescimento de uma comunidade, eles são muito grandes. Mas pensando no crescimento do indivíduo, e não no crescimento de uma igreja especificamente, no crescimento do indivíduo, vocês estão reafirmando aqui, se eu entendi, todos aqui estão reafirmando que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quer dizer, é um texto que dá base para essa busca de Deus, para encontrar o Senhor, para achar o Senhor. Algumas questões aí precisam ser talvez um pouco mais esclarecidas por conta da dificuldade com as palavras, né? A gente em geral atribui, uma pessoa é mais ungida a uma pessoa mais poderosa, é o que se atribui. Vocês estão dizendo que não é isso. Pelo que eu entendi, os quatro estão dizendo não é isso, mas na perspectiva popular é a maneira como se enxerga. Então, poderíamos ter alguns textos bíblicos e que aí vocês poderiam nos ajudar a identificar a aplicação da unção e até do uso do verbo ungir
dentro da perspectiva do Novo Testamento, seja ali na formação dos discípulos ou no começo da igreja em Atos dos Apóstolos, nas viagens missionárias que foram sendo desenvolvidas e depois nas igrejas sendo plantadas, existem algumas referências para que a gente possa compartilhar isso com os nossos ouvintes, queridos debatedores? Eu me lembrei, enquanto você falava, JR, eu me lembrei de um episódio de Paulo e Barnabé, se não me engano, eu não me recordo aonde a cidade, mas os dois, inclusive, são considerados por os feitos milagrosos, eles são considerados deuses, eles são chamados inclusive de deuses, e não é Paulo visto como o maior Deus, pelo contrário, Barnabé é visto como Zeus e Paulo, me foge a memória, ele é visto como acho que Mercúrio ou Deus da comunicação, aquele que falava, mas o poderoso na visão de que a gente está defendendo aqui ou conversando é Barnabé. A visão de que o outro por alguma questão que nós, talvez aqui nos fuja o contexto histórico, mas há essa visão. Mas essa visão é rechaçada por Paulo imediatamente. Eles dois rasgam as suas roupas e dizem: nós somos homens como vocês, não há nada especial em nós. O que há neles, de fato, é a graça de Deus, a unção do Senhor Jesus para a realização de feitos que são necessários para a obra naquela especificidade, naquele lugar, naquele momento. É claro e evidente que nós nem vamos tocar na questão de oração, de buscar a Deus. Absolutamente, a gente sabe que há uma necessidade para isso. Mas o que eu creio é que há uma específica necessidade do reino de Deus para determinada finalidade, e ele vai se utilizar daquele que está disponível naquele momento e naquele ambiente. Jota, existem 3 textos do Novo Testamento que, apesar de não falarem diretamente da unção, eles trazem muito forte a ideia da unção. O primeiro texto é o batismo de Jesus, onde o Espírito Santo vem sobre ele em forma de uma pomba. E algumas pessoas dizem, ali o momento que Jesus recebe o Espírito Santo. Não, Jesus já tinha o Espírito Santo desde o seu nascimento, mas aquele momento é considerado o momento da unção de Jesus para começar o seu ministério. Bom lembrar que no Antigo Testamento, para alguém começar o ministério sacerdotal, profético, real, ele deveria ser ungido antes. Davi foi ungido por Samuel. Então aquele momento é um momento onde ele é ungido pelo Espírito Santo para, a partir daquele momento, começar o seu ministério. Então é visto ali a unção como realmente a capacitação para iniciar o ministério. Segundo texto, Atos capítulo 2, os apóstolos estão orando lá no cenáculo, e aí o Espírito Santo vem sobre eles, e todos ficam cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, começam a pregar o evangelho. Alguns dias antes, 10 dias antes aproximadamente, Jesus havia dito a eles: olha, esperem até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, vocês vão receber poder do Espírito Santo. E eles são cheios do Espírito Santo e começam a fazer milagres. Então há uma equivalência aí: poder, ser cheio do Espírito Santo, começar o ministério. Atos capítulo 4, Pedro e João são libertos da prisão, se encontram com os apóstolos, começam a orar, a casa treme, eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a fazer milagres. Novamente, uma equivalência: eles oram, ficam cheios do Espírito Santo, começam a fazer milagres. Ao que parece, tudo indica que a unção, ela está ligada, em primeiro lugar, capacitação para o ministério, óbvio. Em segundo lugar, esse aumento, e aí vai o termo unção, vai o termo poder. Esse aumento está ligado ao Espírito Santo e ao enchimento do Espírito Santo. Atos 2, Atos 4 foram cheios, começaram a fazer milagres. E esse enchimento está ligado à oração, porque em Atos 2 e Atos 4 eles estavam orando. Então, há essa ligação: unção para capacitação, enchimento para o poder, e eu sou cheio quando eu busco a Deus. No livro de Atos, a gente vê, no capítulo 17, no versículo 10 e 11... diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Então, aqueles que recebem de bom grado, porque nem todo mundo que ouve aprende. Tem que estar dentro de uma obediência. Tem que estar dentro da vontade, do centro da vontade de Deus. Saul foi ungido, mas quando ele desagradou a Deus, ele foi substituído. Porque tem que estar dentro do centro da vontade de Deus. A palavra unção do dia de hoje, nem todo mundo que está aí com notoriedade não significa ser ungido, não.
Ser ungido é estar no centro da vontade de Deus. E esses sim se destacam, porque Deus, ele se encarrega de fazer essas coisas. Então a Bíblia fala, nós temos textos lá em 1 João 2,27, nós vamos ler lá falando de unção. Nós temos vários modelos na Bíblia falando a esse respeito. E aqui ficou bem claro, estes foram mais nobres porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia. É interessante que, por exemplo, no relato de julgamento, uma pessoa foi queixar-se pelo fato de não ter sido selecionado, e ele apresentou o que ele tinha. Eu curei em seu nome, eu fiz em seu nome, a palavra de Jesus, né, como diz o relato, não vos conheço. Então, eu acho de muito boa vontade toda essa contribuição que cada debatedor está dando. Eu quero fazer só o contraditório, né? Não são só as obras que são importantes, mas também a intenção do coração, né? A relação da pessoa com aquele que lhe deu autoridade e poder. Por isso que eu falei aqui, pastor, que nem todo mundo que está em notoriedade aí, em evidência, isso significa ser ungido. Riqueza, posição, nada disso. O que significa ungido é estar na obediência, no centro da palavra, no centro da vontade de Deus e com base na palavra. Nós temos que ter base bíblica. Para esclarecer ainda mais os nossos ouvintes, então nós temos aqui pelo menos três linhas aqui, ou 3 etapas importantes, que na verdade elas se misturam, né? Você tem um chamado de Deus, você tem uma capacitação e você tem um envio. Para ser capacitado, você tem que receber de Deus o chamado. Para ser enviado, você tem que ser capacitado e chamado. Parece que essas 3 ordens aqui, chamado, capacitado e enviado, elas estão juntas, ou seja, existe uma necessidade que essa pessoa receba de Deus alguma coisa, que eu estou dando o nome aqui de capacitação, que é um termo que nós também utilizamos, para a gente entender um pouquinho essa distinção. Porque, embora seja uma terminologia comum no Antigo Testamento, ela não é tão comum assim no Novo. De alguma forma, a gente traz a ideia do Antigo Testamento, tentando aplicar ao Novo Testamento, embora todos nós aqui entendamos que a Bíblia é uma só. Nós estamos falando de um termo, né, para poder identificar isso aqui. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, sacerdotes eram ungidos. Você tem um aspecto de que envolve o envio de Deus, o servo de Deus, a obra de Deus, mas não é uma coisa tão comum assim no Novo Testamento, no que se refere à liderança, como está aqui. Você vê uma questão que envolve os enfermos, uma questão que envolve o enfermo, que é uma perspectiva diferente. Ninguém vai ungir o enfermo para ser rei. Não tem texto, tem texto na Bíblia dizendo, olha, vemos aqui ungir, rapaz, erramos, era pro rei, mas deu pro enfermo, ou era pro enfermo, foi pro rei. É uma coisa ou é outra coisa, são coisas específicas que estão sendo apontadas ali. E até quando fala, até nos aspectos que fala sobre o enchimento do Espírito, derramamento do Espírito, não há no texto, pelo que eu entendi aqui, uma referência explícita. O que há é uma referência implícita, o entendimento de que estes estão recebendo, como diz lá Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós estamos falando não de aí é que é o aspecto para ir para o ponto de vista concreto aqui, não é um óleo que vai ungir o indivíduo. Absolutamente. Mas é o Espírito Santo que determina isso na vida de alguém. Ou seja, não era o Samuel que era o ungido no sentido de aquele que daria unção. Ele estava em obediência a Deus que determinou que ele fosse a Davi e o ungisse. É isso, meus irmãos? Com certeza. Eu creio nessa caminhada, nessa trilha que você estabeleceu. Só abrindo parênteses, que você cita a questão da unção do enfermo, a meu juízo, também não tem muito a ver com o óleo só, mas tem a ver com o investimento de tempo no tratamento e no cuidado com o enfermo. Muitas vezes a gente acaba reputando ao óleo um poder que na verdade não há nele. Complementar. A gente estimula a fé, mas ao mesmo tempo é o tempo em que se passa. Eu acho que essa passagem que aponta para a questão da unção do óleo, dos enfermos com óleo pelos presbíteros,
faz algum sentido se nós fizermos uma conexão com um bom samaritano que gasta tempo e investe tempo ungindo e cuidando das feridas do enfermo. Nesse sentido, agora nós estamos tratando dessa chamada unção para realização, como capacitação para o desenvolvimento Pastor ministerial. César falou corretamente. A ideia desse texto, aí quando você faz o termo técnico, exegese desse texto, você vai estudar esse texto no original, ver a questão sociocultural do texto, a ideia é essa mesmo. O óleo era usado no tratamento de feridas, o óleo era usado no tratamento de enfermos. Então a ideia ali não era do óleo como elemento milagroso, mas o óleo como remédio. Então nós temos aqui, reiterando, estamos juntos então nesse aspecto aqui, de que não é o óleo que vai ungir. Absolutamente. Tá certo? Por isso que eu trouxe esse texto para poder ilustrar. Quer dizer, vocês estão dizendo, olha, há pessoas que vão usar, mas se você não cuidar, se você. Até a questão de ser uma ferramenta da medicina, que é uma oportunidade que muita gente tem, e aqui fica claro que você tem o seguinte: os presbíteros da igreja, você vê que a liderança da igreja cuida das ovelhas. É uma igreja cuidada. A proposta que a Bíblia nos traz aqui é: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. Quer dizer, a liderança da igreja está envolvida com a igreja. Isso é um pastoreio. Não existe um distanciamento, especialmente quando a pessoa mais precisa. A oração, quer dizer, sem oração você não vai terceirizar essas coisas. Não, eu mandei o óleo, está resolvido. Eu ungi o óleo, que agora está ungido porque eu ungi, e esse óleo vai resolver. Também não é. E mais adiante diz que a oração, volta a oração como aspecto fundamental. Então, muitas vezes a pessoa terceiriza isso. Eu acho que está claro isso aqui pro entendimento dos nossos ouvintes. Então, vamos só resumir aqui para ver se é isso mesmo. Se tiver algum acréscimo aqui, por favor, fiquem à vontade. Pastor, eu quero só falar algo aqui que o pastor deixou aqui e ele já dito sobre Elias e Eliseu. Quando Elias unge Eliseu, não foi uma escolha pessoal. Deus fala a Elias: vai pelo caminho de Damasco, e foi mandando ele ungir o rei, foi mandando e disse: e passa na casa, e falou: e vai lá e unge Eliseu como profeta no teu lugar. Foi a mão de Deus. Seria tão bom se nós, pais, pastores, conseguíssemos transferir a nossa unção que está sobre nós para os nossos filhos. Ou não, né? Seria tão bom. Né? Ou não, por causa entendeu? Essa coisa de unção transferível, tem que ter muito cuidado com isso, porque todo mundo fala de Elias e Eliseu. Existe a unção transferível, mas Elias foi debaixo de uma ordenança. Ele estava na obediência de uma ordenança de Deus. Faltam 20 minutos para o meio-dia aqui na 93 FM. Então nós temos aqui a unção como um aspecto presente no Antigo Testamento. A aplicação dele no Novo, nós temos uma Bíblia só. Antigo e Novo é uma Bíblia só. Não vai dizer, é uma Bíblia só. A gente tem que, claro, quando for examinar, dizer: olha, esse aqui é um aspecto que está aqui, esse é um aspecto que não está tão presente aqui neste mesmo modelo. Mas você tem chamado de Deus, tipologia, muito importante. Chamado de Deus, a capacitação de Deus e o envio, não necessariamente como resultado de alguma coisa que cai sobre a cabeça de alguém no aspecto concreto, mas sobretudo e essencialmente com a presença do Espírito Santo na vida de alguém. Vamos juntos aqui no nosso debate 93 de hoje, aqui na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Bom dia, J.R. Tudo bem? Rapaz, eu tô aqui em Caxias. Rapaz, tem um bamelô ali, né? Vendedor ambulante, a barraquinha. Tá aí no debate altão aqui, iluminando aqui com suas palavras aí, com os pastores aí, todo o povo de Caxias aí. Um abraço, J.R. Anderson Lima aí que falou. Valeu, Anderson Lima, muito obrigado pela sua audiência. Alô, Caxias, alô, Camelô, obrigado aí pela audiência, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Nos últimos 12 meses houve aumento de pelo menos 50% no número de registros de crimes de pedofilia em ambientes virtuais, segundo o levantamento da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática.
A delegada Daniela Terra alerta que o risco aumenta com a troca de mensagens pelo WhatsApp e pelo Facebook e que as principais vítimas são meninas entre 12 e 17 anos que, persuadidas a fotografar suas partes íntimas sem o conhecimento dos pais, enviam as imagens para namorados e amigos em uma prática que ficou conhecida entre os jovens como mandar nudes. A delegada alerta que quem recebe e compartilha imagens íntimas sem consentimento está cometendo crime de pedofilia. No caso dos adolescentes, eles podem responder por fato análogo ao crime de pedofilia. Os pais também podem ser responsabilizados pelas atitudes dos filhos infratores e responder na esfera civil. Você conhece casos de adolescentes e até mesmo adultos que estão envolvidos nesta prática de fotos íntimas enviadas em privado nas redes sociais? Como a igreja deve agir em uma situação como essa? Eu pergunto a você, ouvinte. Quero ouvir a sua opinião, seu depoimento sobre esse assunto, ouvindo inicialmente aqui os nossos debatedores. Antes, ouvindo aqui a opinião de um pastor acompanhando a gente aqui, está em Niterói, dizendo aqui pelo WhatsApp: a turma do colégio da minha filha, as meninas ficam mandando nudes para o grupo da sala e ela foi chamada de careta, pois excluiu o grupo. Todos os adolescentes fazem isso. É isso? Excluiu do grupo todos os adolescentes ou ela excluiu o grupo? Ela saiu do grupo. Fez bem, fez muito bem. Jota, eu quero ressaltar duas palavras nesse texto que você leu. A palavra persuadidas e a palavra vítimas. Porque o que me parece, uma menina de 12, 13 anos, talvez seja persuadida e talvez seja vítima. Mas uma menina hoje de 14, 15, 16, 17 anos, nunca é vítima e nunca é persuadida. Tá? Eu entendo claramente. Eu tirei uma nude, mandei pro meu amigo, mandei pro meu namorado, mandei pro grupo privado, entrou na internet. Tadinha de mim, porque a minha foto íntima entrou na internet. É errado? É absolutamente errado. Mas para mim o erro não começa quando a foto que ela mandou pro namorado ou mandou pro grupo vazou na internet. O erro para mim começa quando ela tirou a foto nua. Então, eu posso tirar foto nua, mas desde que não entre pro mundo inteiro. Eu acho isso, sabe, o erro do começo ao fim. Acho que tá todo mundo errado nessa história. E não vejo como vítima a menina que voluntariamente tira a foto e manda pro amigo, manda pro namorado, manda pro grupo e essas fotos caem na internet. Eu vejo como coautora de um crime que ela mesma sofre. Muita gente que trabalha com adolescente entende da seguinte forma, que a pressão do grupo produz isso. Embora ela não seja tão ingênua assim, a pressão do grupo, aquela frase, todo mundo faz, na perspectiva da justiça, faz dela uma vítima. Sim, na perspectiva, às vezes, da conversa, faz dela uma autora. Na verdade, ela que está promovendo isso. E existem pessoas, vocês sabem muito bem disso, que em sala de aula, numa escola, pressionam mesmo. E se não fizer, não vai participar e vai ser excluído do grupo e apanha. Muita gente faz isso. Na adolescência, JR, essa necessidade de confirmação pelo grupo, era até a gente chamava de bando, né? Na época, esse bando de adolescentes, não olhando para o lado negativo, mas é porque o adolescente, ele tem a necessidade de ser gregário, de se agrupar. Nesse sentido, de fato, a pressão que vem sobre eles fazem deles também vítimas desta necessidade de ser gregário. Mas eu compreendo o que o Marcelo está dizendo, quando na verdade um adolescente de 15, 16, 17 anos sabe bem o que está fazendo, só que por conta da pressão de participação, de estar ali, e aí é um componente que eu gostaria de acrescentar. Nesta correria louca da sociedade por coisas, a família terceiriza a educação e principalmente, muitas vezes, abandona os filhos à mercê de si mesmos. Nesse abandono que se dá, o filho tem a necessidade de se sentir amparado. Para se sentir amparado, ele precisa submeter-se às regras daquele grupo. Nisso é que ele se torna vítima, mas não só vítima do grupo, vítimas também de um tempo social em que faz da família e das coisas que a família pode dar os bens mais importantes, quando negligencia a educação fundamental, quando negligencia os limites que são importantes para a vida juvenil. Nesse aspecto,
todos nós somos vítimas nesse processo social que Olha vivemos só, hoje. pastor, o adolescente, ele se coloca nessas coisas. Eu participo eu trabalho com adolescentes, eu tenho um instituto, eu trabalho com adolescentes na igreja. Nas igrejas também isso está acontecendo. Isso está sendo uma coisa muito grave, está se espalhando. E eu vejo meninas e meninas muito mais vítimas de verdade. Eu vou discordar um pouquinho do pastor que me antecedeu. Por quê, pastor? Sofre bullying. É terror psicológico, gente. E os pais muitas das vezes não percebem que a criança, que o adolescente se modificou dentro de casa. Ele se enclausura, ele fica trancado dentro do quarto e os pais não observam isso. O bullying é um dos piores terrores psicológicos que existe. As meninas apanham na escola quando elas tentam ser diferentes. Elas sofrem empurrões quando não apanham, sofrem empurrões. Eu conheço famílias que as filhas se suicidaram porque fizeram as fotos, obrigadas pelo terror psicológico, fizeram as fotos e meninas se suicidaram. Eu tenho 8 meninas, 8 famílias, tem uma que só tinha essa filha e ela se suicidou depois que ela fez as fotos. Ela fez e logo em seguida ela se suicidou. E quando foram mexer nas coisas dela, tinha lá um bilhetinho pedindo perdão. Pai, perdoa. Mãe, perdoa. Eu não tive alternativa porque ela foi enclausurada num canto da escola, a roupa foi tirada, fizeram foto de tudo que foi jeito e jogaram nas redes sociais. Temos que ter muito cuidado com isso e eu quero dizer aos pais, pelo amor de Deus, acordem e que realmente os pais sejam responsabilizados, porque filhos é para que a gente cuide. Então os pais podem ser sim responsabilizados se não tomarem conta dessa situação. Uma coisa interessante é que a sociedade tem mudado, né? A família, por exemplo, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o pai dizia, não faça isso e acabou, não fazia mesmo. A menina da mesma maneira. Nós estamos num outro modelo, né? A revolução tecnológica está fazendo as crianças saberem mais da informática, mais dos equipamentos do que nós, né? E, por outro lado, o pai e a mãe estão perdendo tempo. Né? A mãe está muito preocupada com a sua silhueta, com não sei o quê. O pai está preocupado com o seu negócio, com a bolsa, com não sei mais do que, ou com o emprego, né? E as crianças estão tomando decisões que elas não deveriam tomar, né? Elas estão abusando, né, do direito de poder escolher quando estão escolhendo numa hora errada, num tempo errado. Estão ouvindo lá a banda, o grupo, seja lá que nome se dê, que está influenciando, né? Está mandando, e se a mãe pergunta, tá fazendo alguma coisa? Não tô, não. Me perguntaram uma vez, eu que sou antigo, né? No seu tempo, né? Dos seus filhos até 13 anos, 14 anos, onde ficava o computador da família, que só tinha um? Eu falei, na sala, óbvio. Eu passo, tô olhando. A mãe passa, tá olhando, né? Uma vez eu peguei. Eu falei, que negócio é esse? Pai, tô tirando, tem que tirar mesmo. Então hoje, essas crianças estão soltas, fazendo o que quer e só vão descobrir muito tempo depois que passaram dos limites. Ouvinte compartilhando conosco aqui, dizendo, JR, eu sou evangélica, mas a minha filha não é evangélica. E eu tava dormindo, não foi agora, né, ouvinte? Então agora tá acordadona aí já. Eu estava dormindo e Deus me acordou. Olha o que aconteceu. Ela estava dormindo, despertou do sono, entendeu que aquilo era de Deus, pegou a filha exatamente fazendo nudes. Então, aí ela conversou com a filha, mas fica naquela história, a filha é maior de idade, não é cristã, né? E a nossa ouvinte fica nessa luta, né, ouvinte? Não desiste não, ouvinte, por favor, não desista dela. Continua lutando pela sua filha, orando por ela, conversando com ela. E esse aspecto especificamente, entenda uma coisa. A questão do crime aqui é importante de ser compreendida. O que muita gente não sabe é que ao compartilhar essas imagens, isso é crime. De menores, inclusive. Isso é crime. E ainda que seja um menor compartilhando a imagem, é também crime. E outra coisa, os pais poderão ser responsabilizados. Então vai sobrar para todo mundo. Isso é uma história que não é brincadeira. Pode parecer uma coisa assim, muito, não tem ninguém tá vendo. Essa é a ideia. A internet passa essa ideia, ninguém está vendo, quando na verdade todo mundo está vendo. E também passa uma outra ideia, todo mundo viu quando às vezes ninguém viu. Entendeu? Você tem os dois mundos aí que estão aí
brigando o tempo inteiro. Então o que é o ideal? O ideal é o seguinte: não tire foto, pelo amor de Deus. Tira foto sem roupa. Segunda coisa, cuidado com quem vem com essa proposta pra cima de você, menina, e pra cima de você, menino. Abra teu olho. Se uma pessoa gosta de você, é seu amigo, é sua amiga, ou é uma menina interessante, ou um rapaz interessante, uma das provas, se de fato ele ou ela te merece, se te respeita. Se pede pra tirar uma foto é porque não te respeita. E não venha com historinha, com blá blá blá. Não, quero levar só pra mim e tal, porque o que mais acontece, a delegada nós estivemos juntos já lá na igreja conversando sobre esse assunto, e ela expôs uma série de coisas, as pessoas vão na inocência. Muita gente acha que quem tá vendo é só a amiga. Uma amiga manda pra outra amiga. E depois a coisa se espalha e perde-se o controle total. É hora de acordar para esse assunto por 2 motivos. O primeiro deles é que é crime. E o segundo que é pecado. Então, se você não cair nas garras da justiça, você está cometendo pecado e ainda poderá estar induzindo outras pessoas à prática ou mesmo a se envolver em coisas como essa. Nós precisamos abrir os olhos em relação a isso. É um fato novo na nossa vida. Muita gente não sabe o que é isso e, lamentavelmente, eu não sei se é bom ou não, mas muita gente acha que o filho e a filha são inocentes demais para isso. Seu filho faz isso de jeito nenhum. Olha para o filho, para a filha, diz que são anjos. Eu acho que tem até asa. Mas depois descobre que, na verdade, como diz a Bíblia, nós precisamos lembrar, nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. Enquanto aqui estivermos, vamos sofrer as influências e os impactos desse mundo. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Uma matéria do jornal O Dia faz um destaque à quantidade de vendedores de quentinhas pelas ruas do Rio. Os sinais, de manhã cedo, tem muita gente vendendo um café, aí já vem um salgadinho, aquela coxona grande, entendeu? Aquele quibão, a pessoa já começa o dia ali cheio de alimento sólido, né? E a pesquisa aponta que essa foi a alternativa que cariocas encontraram para fechar o mês no azul e driblar a crise. Atualmente, no Rio, chega a 1.200.000 o número de pessoas em busca de uma oportunidade de emprego, como informou a última pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada em maio pelo IBGE. O que você tem feito para vencer a crise, ouvinte? Você conhece histórias de pessoas que, por causa de uma crise, acabaram empreendendo e hoje são donos de negócios promissores? Você costuma apresentar a Deus seus projetos para que Ele guie e lhe dê criatividade? Que pensam e como analisam e como enxergam os nossos debatedores este fato que está diante de cada um de nós? JR, a crise aqui no Rio ela é ainda mais grave porque o Estado, o município, eles não têm condições de pagar o salário. Você tem professores de universidade hoje em dia trabalhando como motoboy, entregando quentinha, professores formados com mestrado, doutorado, que tem que ganhar a vida hoje entregando quentinha, fazendo comida para fora, porque não tem salário. Você vai ter bailarinos do Teatro Municipal, vai ter pessoas altamente formadas trabalhando de qualquer coisa que apareça na frente. Estou falando de qualquer coisa, motoboy, entregador de pizza, tudo, para ter algum sustento. Porque a crise chegou no estado do Rio de uma forma incrível para aqueles que dependem. E aí, nesse sentido, a pessoa vai ter que procurar um trabalho informal fora do seu ramo, fora da sua profissão, fora da sua formação, mesmo que ela seja extremamente bem formada. Eu acho que a grande tema dessa terrível consequência que o Estado está passando, né? E não vou deixar de culpar o governador, de culpar os prefeitos, de culpar os deputados, né? Que os escândalos se mostram aí, eles são coniventes com isso, eles são causadores disso, mas voltando para a parte mais sofrida da história, precisamos de ter forma de sobrevivência. Todo mundo precisa sobreviver. É cômodo, por vezes, ou aquele que não tem a habilidade de pedir, né? Me dá 1 quilo de arroz, me dá não sei o que, né? Na minha rua, acredito que na de vocês também, né? Me dá 1 quilo de arroz, 1 de feijão, não sei mais o que, né? Você, piedade, nem sabe se é verdade, se a pessoa está pegando esse mantimento para trocar por droga, a gente não sabe, né? Mas o brasileiro, o carioca, né? Sente essa
necessidade de ajudar, né? E as pessoas estão aí, né, infelizmente, né, deixando de fazer aquilo para o qual se prepararam para fazer qualquer coisa que dê pelo menos chance de sobreviver. Eu creio que de fato a grave crise que nós nos metemos como povo, porque eu também não posso isentar o povo da sua responsabilidade como eleitor, nós também nos metemos numa crise grave e uma saída para essa crise é a criatividade. Já dizem aí os formadores de frases de efeito, né, que a palavra crise, tirando o Szinho, só sobra crie, né? Então essa criatividade, ela é absolutamente necessária e ela deve ser estimulada em todos os momentos, em todos os níveis, para que as pessoas possam de alguma maneira encontrar aquilo que o que nós vamos chamar de dignidade, né? Porque é a questão da capacidade de se autossustentar, de sustentar e preservar a família. Então, nesse ambiente que estamos vivendo, a criatividade pode ser, sem sombra de dúvidas, uma alternativa extraordinária e pode fazer com que a pessoa até salte de patamar para viver uma vida diferenciada a partir daquilo que estava, quem sabe, ali escondidinho por conta de um emprego cômodo. Talvez essa sacudida que estejamos levando seja também uma grande oportunidade para a gente fazer alguma coisa e até pensar, por exemplo, o nosso estado, a nossa cidade como uma indústria turística de fato relevante. Sim. Olha aqui um ouvinte dizendo: JR, eu sou professora, estou desempregada, faço artesanato e vendo pela internet numa feira aqui perto. É a nossa ouvinte Gisele de Maricá acompanhando a gente. Eu quero agradecer pela audiência, por compartilhar conosco aqui a expressão de vida e o que tem acontecido, enfim, muita gente ainda compartilhando aqui sobre a questão que envolve os adolescentes. Aliás, esse é um tema muito importante, né? Muita gente tem dúvida, pergunta sobre a questão de adolescentes. Acho que a gente vai ter em breve aqui um debate mais específico, temático mesmo, para discutir coisas relacionadas à adolescência. Eu vejo que vários dos nossos ouvintes, quando entram assuntos assim, eles têm muitas dúvidas, né? Como é que eu faço, né? Outro ouvinte aqui, JR, eu não estou vendendo nada. Eu faço o seguinte: eu faço iogurte em casa, eu faço sabonete em casa, entendeu? Ela não compra e ela não vende, ela faz em casa. Eu não compro nada de entrega, eu mesmo cozinho aqui em casa, eu compro no supermercado mais em conta possível, você está economizando. Mas existem muitas histórias de pessoas até que iniciaram, por exemplo, brincadeiras que foram feitas com seus filhos em períodos de crise, de desemprego, e que aquela brincadeira feita com seus filhos deu certo com seus filhos. E aí as crianças do bairro começaram a brincar com aquilo também, e aquilo acabou se desenvolvendo e se multiplicando. Várias histórias do tipo do banco imobiliário. Não é exatamente o banco imobiliário. Qual é aquele outro jogo que parece com um banco? Com um banco imobiliário. Vamos lá, produção, me ajuda aqui. Sinceramente, eu lembro do banco imobiliário. Mas é um primo dele. JR, eu não era nascido nessa época. Não, eu sei. Não, o senhor era nascido há muitos anos e não lembra. Entendeu? Não lembra. O banco imobiliário tem duas versões. Tem a mais antiga e tem a atual, né? Como é que é o nome daquele outro? Não, filha, banco imobiliário eu já falei que é um outro nome. Me ajuda aí, ouvinte. Tá como? Não, ué, se eu tô falando. Monopólio. Monopólio! Aí. É outra coisa. É igualzinho, mas é outra coisa. Exatamente. O cara que inventou o monopólio foi exatamente essa história. Ele estava desempregado, havia uma grande crise nos Estados Unidos, uma grave crise. Ele começou a brincar com seus filhos para entretê-los. As crianças do bairro desenvolveram. Tem um restaurante conhecido em Meaípe, vende um peixe, uma moqueca extraordinária para quem está com fome. Um abraço. Maravilha. Uma moqueca extraordinária em que no espaço do restaurante, o proprietário, que é nosso irmão em Cristo, ele apresenta lá a sua carta de demissão, a sua carteira de trabalho que marca a sua demissão. Porque ele foi demitido, ele abriu ali um quiosque que foi crescendo, que virou um restaurante famoso no estado do Espírito Santo, e vários turistas do Brasil inteiro passam ali e acabam experimentando isso tudo aí. Bom, às vezes numa hora de crise vale a criatividade, vale o empenho, vale a determinação. A gente só não pode deitar e dizer, olha, se tiver que cair, vai cair do céu. Em geral, minha gente, o que cai do céu é chuva, no nosso caso.
em alguns outros lugares neve. Fique esperando não, é hora de correr atrás. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor César Carvalho, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu agradeço mais uma vez o convite, quero mandar um beijo para minha esposa, Núbia, e para os queridos lá da comunidade Cristã Novo Dia. Pastora Flor de Lis, muito obrigado e um abraço. Eu quero mandar um abraço a todos do Ministério, a todos do Instituto Flor de Lis, a todos os ouvintes. Esse debate, ele é escutado por muita gente, camelôs, como já foi citado aqui. Então eu quero mandar um abraço a todos os camelôs e lojistas lá de São Gonçalo, que eu tenho certeza que estão ouvindo agora o debate. Pra minha mãe, pra Neinha, que não perde o debate. Enfim, e dizer a todos os ouvintes, não se torne um pedinte na crise. Realize, porque Deus te fez capaz de realizar. Deixa eu mandar um abraço aqui no nosso estúdio, a Lana, a Melissa e o Anderson estão acompanhando a gente, são de Campo Alegre, Santa Catarina. Muito obrigado aqui pela presença aqui no nosso estúdio da 93 FM. Muito obrigado, pastor Marcelo Gleiser, um abraço. Um abraço, Jota, quero mandar um abraço a toda a Igreja Viva, minha esposa, minha filha, minha mãe, minha sogra, esse irmão em Cristo lá de Miaípe. Um dia eu vou aparecer lá, lembre-se desse abraço que eu tô te mandando agora. Já chega chamando pelo nome, que é ajuda. Pastor José Magalhães Furtado, um forte abraço, meu querido. Um abraço à minha família, ligado na 93, no debate especial, no Brasil e fora dele. Metodista de Coelho da Rocha e o Perspectiva Missões, que vamos realizar agora a partir de agosto. Maravilha, que Deus abençoe a todos. Minha gente, nós queremos agradecer aqui a Deus pela vida da nossa querida colega de trabalho aqui, sempre conosco aqui no estúdio da 93 FM, ouvindo os nossos amados ouvintes, a Fabiane Valadão. Tem nome de artista, Fabiane Valadão, não é brincadeira não, fez aniversário no último sábado, teve comemoração, né, Cid? Uma festa linda, maravilhosa, nós queremos agradecer, porque ela integra aqui a nossa equipe, trabalha conosco diretamente aqui no nosso estúdio, conversa com os nossos ouvintes, atende os nossos ouvintes, e tem sido aqui uma bênção preciosa nas nossas vidas, nós queremos reconhecer isso. É uma menina de valor, talentosa, esforçada, diaconiza na sua igreja, serve ao Senhor, então isso tudo nós queremos agradecer, porque enriquece a todos nós aqui a contribuição de uma pessoa comprometida com Deus e comprometida com a sua igreja. Então hoje nós estamos reconhecendo essa data especialíssima, louvando a Deus por todas as bênçãos maravilhosas que Ele tem concedido sobre a sua vida. Muitos anos de vida! Aê! Maravilha, maravilha. Pastor JR, você esqueceu de mencionar a presença do seu pai aqui, não, né? Não, eu tô deixando pro final. Fala, Flor, tá pode falar. Uma honra muito grande, olha, muito feliz, me sinto honrada de poder ter esse privilégio de conhecer seu pai, viu? Deus abençoe. Bênção, pô. O JR jamais esqueceria isso. Eu estava esperando um grande momento, porque eu conhecendo esse cara. Muito bem, quero agradecer aqui aos nossos queridos e amados debatedores, os nossos ouvintes nos acompanhando aqui. O Cid já tá aí, papai tá aqui hoje, então pra mim a alegria, mamãe tá em casa, papai aqui no nosso estúdio, todo mundo acompanhando a gente, é um privilégio muito grande, como disse a Flor, como disse o César. Eu quero reiterar mais uma vez a minha gratidão a Deus pela vida dos meus pais, pelo companheirismo, pela amizade, pela parceria, pela instrução. Já disse várias vezes, eu conheci Jesus através do meu pai. Então, gente, não tem presente, não tem herança maior do que essa. Eu conheci Jesus através do meu pai. Que os seus filhos conheçam Jesus através de você. E se não é o caso, que seus pais conheçam Jesus através de você. Não perca a oportunidade. Ô, música abençoada. Olha aí, vamos orar, né, gente? Ó. Aí, Fabi. Moral, hein? Que isso, hein? Ó. Vamos orar juntos aqui. Vou pedir a pastora Flor de Lis para orar conosco, agradecendo a Deus por tudo, apresentando os temas que nós oramos hoje aqui, discutimos hoje aqui. Vamos orar pela nossa Fabiane, completando mais um ano de vida no último sábado. Agradecidos a Deus nós estamos. Também vamos orar, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos agora
para te pedir, ó Pai, que tu continue abençoando a Fabi, que está aniversariando, que fez aniversário esta semana, que bênção sem medida caia sobre a sua vida e sobre a sua família. Senhor, nós queremos te pedir que nesta hora visite todos os nossos ouvintes, os que estão enfermos, estenda a tua mão poderosa sobre eles. Nós acreditamos que o Senhor pode curá-los, ó Deus. Manifeste a tua glória agora na vida deste ouvinte que está, Senhor, sofrendo de uma enfermidade. Visite também os corações daqueles que perderam um ente querido, os corações enlutados. Console, leve consolo a esta família, a esta casa. Deus, nós queremos clamar porque acreditamos em Ti, no poder da oração. Que o Teu milagre alcance todos os nossos ouvintes agora, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.